Olá, sejam bem-vindos ao Entre Nós, o programa de cultura do jornal Opinião. Hoje vamos conversar com Davi Duarte, cantor, compositor, produtor cultural, uma grande figura. Vai ser um bate-papo super bacana, vamos falar de música, vamos falar de arte, para que é melhor, né? Davi, é um prazer tê-lo aqui com a gente, com essa conversa, esse bate-papo, esse Entre Nós, né? Que bom, tá legal? Que bom, você é muito coisa querido boa. E é um prazer estar aqui com vocês aqui na redação, no estúdio da Jornal Opinião. Bacana. Coisa boa, legal. Davi, a gente já se conhece há um tempinho, né? E o seguinte, eu fiquei sempre assim com a dúvida se você nasceu em Fortaleza, se você... Você é de onde? Você é de Fortaleza mesmo? Sou de Fortaleza mesmo, ali do Otávio Bonfim, perto da Bezerra de Menezes, nasci ali. Dali mesmo? Legal. Ali é um ponto também de efervescência, né? Nos anos 60, 70, 80. Isso, exatamente. Tinha uma galera de um grupo de jovens. Do celeiro, exatamente. O pessoal da Parquelândia. Parquelândia. Eu verdade. lembro desse período aí. Davi, você é muito querido por ser um grande compositor. E você é um grande artista, né? Você tem uma voz assim ímpar e que é reconhecida quando você toca. Uma maneira ímpar de tocar violão. Obrigado. Seus acordes, suas melodias, suas canções são muito importantes. Tão importantes que muitos artistas já gravaram, enfim. Tá? Assim como você, né? Porque a primeira música minha que foi gravada por você. Você saiba disso. Não me lembro disso. Em 93, né? 93? 1993. No estúdio Pro Áudio ali do Marcelo. Disco Pro Áudio do Marcelo, né? 93 ali. Minha primeira música gravada e a única faixa que eu tenho que foi da época do vinil, né? Porque logo depois disso, o CD chegou e aí você teve a oportunidade de registrar essa música em vinil ainda, que foi a minha primeira canção. Foi. Eu não tenho que dizer isso, né? Aqui com você. Pois é, que honra, né? Ter gravado você pela primeira vez, né? E aquela canção foi muito emblemática também, né? Porque você quis aquela canção e eu achei interessante, fiquei ouvindo a canção, né? E tinha tudo a ver com a época, aquele momento também. Exatamente, seu momento, a minha volta lá do Sudeste, né? Quando eu voltei para Fortaleza. Isso, foi. Cheguei mostrando algumas canções para algumas pessoas. Foi. E você muito, digamos assim, inteligentemente, digamos assim, catou essa canção, que é uma canção muito emblemática daquela minha fase de composição, né? Que bom, que bom. E legal que a música teve participação bacana, né? Foi o Chico Batera, né? O grande Chico Batera estava aqui. E aí ele tinha vindo com o Fagner, o Fagner foi e ele ficou no apartamento do Fagner. Eu sei que eu estava no Pro Áudio, e aí o Marcílio Mendonça, né, o dono do estúdio, disse, rapaz, essa música pega uma percussão super legal. Aí eu disse, quem seria ele? Chico Batera. Eu olhei para ele e disse, Chico Batera? Chico Batera. O nome dessa música a gente tem que contextualizar para o pessoal entender. O nome dessa música, ela se chama Calado, que é um paradoxo, né, da questão da música e do cantor. Essa canção que se chama Calado. E essa música é o Chico Batera, um grande percussionista aí da música brasileira, da banda da Elis Regina, ainda hoje, do Fagner propriamente dito. Ainda hoje toca com o Chico no boate. Toca com o Chico ainda? E o que é legal é que a disponibilidade dele, eu liguei para ele disse, rapaz, liga para ele. Eu liguei, né? Ele atendeu e disse, vou agora. Aí eu disse, vem agora? Ele disse, pode me pegar? Eu fui pegá-lo lá na beira-mar. Muito legal essa música. Boa, né? Depois eu mostrei, ele esteve aqui no Cantinho do Frango. Essa música, e eu levei o disco frescor. E mostrei para ele, ele ficou assim encantado. Ele ouviu, né? Lembrou. E essa música, ela tem um frescor e a intuição de um trabalho que eu fiz, que eu estava querendo mudar meu shape de composição, né? Eu comecei mais ou menos perto dessas músicas, lá pela década de 80, mas fazendo canções que eu considerava canções que tinham uma matriz estética muito, muito parecida com algumas coisas, né, que eu ouvia, que era Caetano, eu ouvia o Fagner também. Mas essa canção já é dentre as canções que eu quis colocar a minha personalidade, ainda de uma forma muito inocente naquela época, assim. Eu acho que nós sempre somos aprendizes, né, do nosso trabalho de criação, porque principalmente nessa questão da abordagem estética, mas você teve uma sacada muito, muito legal com essa canção, porque se você não tivesse gravado, é uma música que talvez ela estivesse aí na gaveta até hoje, né? E é uma música que como eu disse, traz esse frescor do compositor que está buscando suas próprias digitais no trabalho, né? A gente falou tanto da música, né? Dá uma palhinha. Acho que você deve sair de perto de mim
como se de mim saísse uma espécie de gás. Acho que tá na hora de todo mundo ir tomando rumo. Penso que muito mais eu ganharia se ficasse calado, se caísse no lapso de prender e falar. O que eu falo não cabe muito bem na boca daquilo que você come. É bem estranha, né? Uma música estranha, mas ficou muito legal. Ela é uma canção bonita. Eu fui reouvi-la um tempo depois, achei linda assim, a estrutura melódica da música, a gravação, e você sabe, o cellozão, né? Exato, o Celo Mendonça. Tem aquela bonita. coisa também do o tempo, ele catalisa as canções, né? A gente faz uma música, às vezes fica achando que a música não tem um certo... Não era aquilo, né? Não era aquilo. Mas depois de um tempo a gente percebe como esse trabalho de garimpar como eu falo, eu bato muito nessa questão da estética, porque tudo é estética, né? A gente está querendo uma estética que se comunique com o público e tal. Enfim. É verdade. Que legal, que legal. Tem uma canção minha que, naquele disco, você falou disso, eu me lembrei agora, que eu não queria gravar no disco. O Isaac, que estava me ajudando na época, né? Ele disse, essa música tem que entrar, bicicleta, né? Aí eu disse, rapaz, essa música é de criança, um disco desse cheio de música política. Qual é o tom dessa música, Wagner? Em que tom é essa música? Ela é, o tom dela? Dó. É dó? Quero andar de bicicleta. Wagner Castro. Juntos pedalando sem direção. Eu não sei. Só um aí eu peguei. Ótima essa música. Acabei gravando. Vitoriosa de festivais também, né? Foi. A canção ficou mais assim, mais popularizada. Ela tá naquele disco? É. Do primeiro? Que tem calada? É, interessante. Vocês veem, gente. Mas vamos lá. Davi, você falou há pouco que você, naquele disco lá, antes, você vinha também de do Sudeste. Isso. Se eu não me engano, você teve em São Paulo, você foi cantar, foi tocar na noite, estudar música. Cantar na porque noite, alguns músicos daqui, eu lembro demais daquele período, iam para Tatuí, né? Não, Tatuí. Isso. O Renato Campos foi, o Mimi Rocha foi, e outros. Abreu Marinho, saudoso Abreu Marinho. Sim, a turma toda foi para lá. Eu estive lá também, mas não fiz o curso. Fui lá, na época que os meninos estavam lá, esses músicos que você está citando, Mimi, Abreu, eu fui lá, passei um mês lá na casa deles, na República, né, daquela coisa. E numa outra oportunidade eu tive a chance de defender uma música no Festival de Tatuí. Uma cidade muito musical mesmo. Muito legal. Que bom. E aí, mas você chegou lá a tocar na noite em São Paulo? Não, em Tatuí exatamente não, mas em São Paulo eu trabalhei com música vocal e com música instrumental, né? Teve um grupo que me acolheu logo quando eu cheguei em São Paulo, um grupo de música instrumental chamado Grupo Lotus, com Márcio de Andrade, o líder do grupo, violonista, Henrique Magano, flautista. Nessa época a flauta estava muito em alta, tinha Jethro Tull, aqueles grupos que eram muito de flauta mesmo, né? Flauta transversa, aquela coisa da flauta. Yves Marie, um pianista francês, e eu, né? Eram uns 4 e fazíamos shows instrumentais ali pelo Bexiga, fazíamos principalmente um trabalho musical para audiovisual, né? A gente fazia a trilha sonora para a exibição de fotos de um fotógrafo chamado Rubinho Chaves. E depois desse grupo, teve o grupo Canto a Canto. Aí era só vocal, era um grupo que fazia cover do MPB4, do Boca Livre, e eu aprendi muito com essas duas vivências lá em São Paulo. Na noite, cantando na noite, no Voo Vivendo, em Pinheiros. Né? Boa. Então, esse grupo instrumental, me parece que você evoluiu mais no instrumento, você estudou música clássica? Também. Cheguei a fazer um pouco da escola... Porque o instrumental exige muito mais. Você tem que saber. Exige. O violão, eu sempre tive uma relação de muita reverência com o violão, sabe, Wagner? Eu acho que o instrumento... Tem uma frase que, se eu não me engano, se eu não estiver equivocado, uma frase atribuída a Paulinho Nogueira, que diz que o violão é o instrumento mais fácil de tocar mal e o mais difícil de tocar bem. Sabedoria. Toda casa brasileira praticamente teve ou tem um violão, né? Assim, aquela coisa. E eu sempre tive uma relação de muito aprofundamento, sempre querendo me superar. Eu ainda estudo muito esse instrumento. Eu toco muito ele, tentando aprender a tocar, né? Para ver se cai a ficha aqui, com algumas referências muito... A gente estava conversando agora antes do programa, né? Ginga, que é
compositor de mão cheia, que tem um violão como sua... O Giga é fantástico. uma pegada, né? Umas melodias, né? É referência diferente, do violão brasileiro né? em composição popular. Então o violão sempre foi uma relação de muito amor, muita... Né? Isso é perceptível, Davi, quando você toca. Para as pessoas que entendem um pouco de música, as suas melodias, os seus acordes, não são acordes fáceis, são mais acordes dissonâncias, são diferentes e que dão estrutura na música diferente. Algo assim, você não canta, toca a música, a impressão que tem é que você não toca ela com os mesmos acordes sempre. Você varia um dó aqui, um dó na frente e tal. Isso dá uma percepção de estudo, uma pessoa que tem um certo domínio no braço, com o instrumento. Né? É para isso que a gente estuda, não é verdade? que a gente você passeia se pelo braço. no instrumento. A execução de peças clássicas também ajuda muito no processo da música popular. Né? Muitas vezes eu toco algumas músicas, por exemplo, de Johann Sebastian Bach, que é um músico que tem uma certa complexidade, né? E as pessoas, exatamente, as pessoas me perguntam, mas para que tu aprende essas músicas? Em primeiro lugar, porque é um hobby meu. Tocar violão, acima de tudo, para mim é um hobby. Né? Eu tenho violão como meu grande companheiro profissional aqui, de minha ferramenta de trabalho, né? Meu amparador, mas é um hobby, eu acho muito divertido tocar. E quando você vai mergulhando nesse universo da música clássica e das complexidades, e da problemática e da solucionática também do violão, a música popular, isso vai para a composição popular, sabe? Isso chega Tem músicas e músicas, né, Wagner? Tem canções que pedem 3 acordes, como é o caso de Eu Tô Lá no Mar. Eu tô lá no mar e o sol tá brilhando, na espuma d'água eu desci da aldeia, deixei minha mágoa, eu lavei, ao meu só quero amor. Tô lá no mar, tô lá na beira da praia, eu desci da aldeia pra buscar. Foi uma malha de rede, uma corda de peixe, uma folha amarela. Enfim, músicas que eu fiz sem o violão, assim, batendo palma dentro d'água, entendeu? A música pede uma simplicidade orgânica, sabe? E pronto, né? Mas tem outras que a gente tem que se aprofundar mais. E isso é uma questão de fase, né? Tem fases que eu quero me autoafirmar mais através do instrumento, eu me debruço, aquela coisa. E tem outras não, que o instrumento, isso eu tive que aprender a duras penas. Tem horas que é a simplicidade que fala mais alto. Isso eu acho, Davi. Menos é mais. Aquele velho ditado, né? que está na moda agora, né? O termo da arquitetura, né? Mies van der Rohe, essa coisa, né? Que legal, né? Mas assim... interessante isso aí que você está falando. Vem da arquitetura. Muito legal. Interessante que você tocou num ponto que eu acho muito legal. Então, observado isso, a gente gosta de música, né? Isso mostra, esse exemplo da canção Três Acordes, um amadurecimento como compositor. Tem compositores que você chega a um ponto que você sabe que aquela canção só 3 acordes e acabou. E tem que contemplar, né? O público e tem outras também. Que tem que ser mais delicadas, né? E o público tem que estar... Enfim, é uma série de questões. O público, o mercado também, os veículos de difusão daquela linguagem, da modalidade da música, né? Eu realmente aprendo muito ouvindo músicas simplistas, né? Eu faço até um paralelo aqui, nós entramos numa fase da música brasileira e até da música como um todo, que eu gosto às vezes de criar neologismos para a questão do conceito que eu faço, né? Em relação às coisas. Nós somos cronistas, né, Wagner? Nós, como compositores, somos cronistas da vida. Observadores, né? Nós somos cronistas. A nossa intermediação, ela funciona dessa forma, né? Como antenas, né? Da raça, como dizia o Einstein. Uma narrativa musical, né? Mas o que eu quero dizer em relação a isso é que essa simplicidade, eu acho que hoje existe uma espécie de uma faixa estética que eu, sinceramente, nem é muito da minha preferência, não, assim, como apreciador musical. Perdão. Bem. Vocês aditam aí, ou não, né? Mas o que eu quero dizer é que existe uma certa linguagem que eu chamo assim de uma pedomorfia, sabe? Uma música infantilizada ao extremo, essa coisa né, do então não é esse tipo de simplicidade que eu contemplo, né? Essa pedomorfia, essa coisa do infantilismo que
que dá uma certa sensação de que não tem o mérito do aprendizado. Porque uma coisa é você ir fundo no seu instrumento, Sim. na sua linguagem, e depois você desconstruir aquilo e fazer daquilo uma linguagem simples, com os traços do seu eruditismo, até por que não dizer, né? Sim. Isso a gente vê Aí em vem a várias... identificação do artista. Né? A gente vê em várias outras modalidades. Pablo Isso. Picasso, por exemplo, ele trouxe a arte dele de uma matriz extremamente clássica e tradicional para uma personalidade extremamente simples e que contemplava a gestualidade, contemplava, né? E você tem o traço dessa complexidade na simplicidade. Eu acho importante isso. Mas essa música, como eu digo, pedomórfica, essa coisa muito infantiloide, não gosto muito, não. Acho que a pessoa tem que chegar num nível de amadurecimento e depois, porque quem sabe mais, sabe o menos. Quem pode mais, pode o menos. Mas quem pode o menos, não pode mais. Como se fosse isso. Né? Bom, Davi, aí você estava falando, e aí eu fiquei pensando aqui, tem esses cantores mais jovens que estão aparecendo nas mídias, né, nas FMs aí, eles gravam cantores mais consagrados, né? O Caetano, o Gil, o Milton, tá, enfim. É verdade. E aí colocam uma música com 2, 3 acordes, tira a bateria, tira a guitarra, e faz aquela coisa... Eita, tá. Eu acho esses experimentos válidos, sabe? Mas acho que como você falou, fica muito... pedomórfico. Fica infantil. Muito que você... A minha opinião pessoal. Eu sei que isso pode parecer a gente respeita, claro, né? Pode parecer um pouco antipático da minha parte, mas eu tenho certas opiniões a respeito de certas questões que dizem respeito à arte produzida, o momento que a gente vive e tudo. E eu percebo, não sei se a gente vive... Eu vim de uma época que se a pessoa não tocasse violão, velho, ele não virava músico. A gente tinha que tocar o Chico Buarque, a gente tinha que tocar, né? A gente tinha que tocar coisa, era aquelas... Quem tocava João Bosco já era mais observado. Aprendi as né? músicas naquelas revistas e tal, mas você ia falando dessa questão desse pessoal aí novo que está fazendo. Porque quando você regrava uma canção, eu tenho uma delicadeza enorme com as canções dos outros artistas. Então, quando a pessoa grava a música de um outro artista, a minha visão, né? É para ela fazer igual ou bem melhor. Mas fazer dessa forma muito restrita, muito diminuta, muito... Fica... eu acho que... Para quem não conhece ainda, pode achar interessante. Mas para a gente que conhece, parece que está faltando porque coisa. De início as músicas são interessantes. A literomusicalidade das canções é muito boa. Tanto que se perpetuam, né? Exatamente. Tanto você vai na noite. Né? Eu tenho feito uma incursão por algumas casas noturnas de Fortaleza, sabe? Nesse período agora. E eu percebo, ouvindo os jovens, os colegas de trabalho cantando na noite, velho, é o repertório da música popular brasileira da década de 80. O pessoal tá ali fazendo isso, cara. São aquelas canções, cantando Sina, cantando Cigano, do Djavan, cantando músicas do Caetano, cantando músicas daquela... eu vejo isso. Então, assim, parece até que não tem música para tocar. Não sei se é isso exatamente. Como você fala, essas músicas se perpetuam, né? O tempo vai passando. Você tem noção, Davi? O cancioneiro brasileiro é muito rico. Muito rico. E a década de 70 e 80 foi muita profícua, produção. Foi muito cheia de criação intensamente. Né? Perfeito. É difícil. Perfeito. Mas assim, eu estava até uma vez um programa da TV Globo, The Voice. Isso. E aí eu estava vendo o programa um dia. E aí, afinal, chegava, eu ouvia duas músicas, aquele negócio. Tudo bem que é a voz, aquele negócio. Mas eu disse, na finalista eles não vão cantar música estrangeira. No geral, vão cantar música brasileira e músicas antigas. Antigas, considas e consagradas. São músicas, vamos dizer assim, validadas. A pessoa diz assim, por que você está dizendo isso? Espere. Ivan Lins, era Djavan. Eu volto a dizer, sabe, Wagner, que eu não quero aqui dar um depoimento que possa parecer antipático da minha parte. Eu tenho o maior carinho pelos novos artistas, as pessoas que estão ali trilhando o processo. A gente está fazendo uma análise mais generalizada, quando isso é uma questão onde a pessoa está se escorando naquele tipo de estética que faz com que ela o artista até
chegue beirando ali o limite da linha divisória da mediocridade. É isso aí que a gente está falando sobre isso, entendeu? Sim. Mas eu acho que existem artistas novos que a gente ouve, que estão pesquisando, que estão... Mas é como você falou, vamos beber na fonte do suprassumo da música brasileira, do início da segunda metade do século XX, que foi Sim. um grande... Muita produção, muita coisa boa. A gente veio de Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, ali no começo do século XX, a gente veio depois com Noel Rosa, a música... A gente tocava muito Noel, né? Gostava muito, né? Do samba. Aí veio a desconstrução e aquela coisa da Tropicália, quer dizer, emendou ali com a bossa nova, emendou com a questão dos novos baianos. Então você pega ali o meio, a referência do meio do século XX, foi um período em que a música brasileira foi no seu topo, né? Ela ascendeu a uma... Inclusive de grupos, né? Exato, grupo de rock, inclusive, pop, né? diga-se, exatamente, eu não estou nem falando, que eu não bebia muito nessa fonte, eu não estou nem falando do rock paulistano, de Brasília, porque eu era mais da MPB, sempre fui mais, mas sempre admirando muito o trabalho. Eu vi lá em São Paulo os Titãs nascerem mesmo, lá no Lira Paulistana, sabe? Pichando grafite com Titãs nos túneis, nas paredes de São Paulo, quer dizer, eu vi esse pessoal nascer, mas não era muito a minha praia. Mas o que eu quero dizer é que eles realmente, eles vincaram ali muito, muito fortemente mesmo a música. Sim. E tem uma coisa que eu ia falar, até que me fugiu um pouco, mas a gente falou da bossa, falou da música baiana, enfim, eu depois Davi, eu retomo meu raciocínio no seu caso. Sim. Davi, aí, 93 o disco, né? Que entrou o Calado. Como é o nome do disco? Ambiguidades. Ambiguidades. Aí em 97 você faz um disco, né? Isso, meu primeiro Dentro CD. Do Sonho, não foi? Dentro do Sonho. Já foi CD, né? Porque eu me lembro quando eu fiz 93, no ano seguinte já não... Era CD, né? Agora o pessoal com saudosismo, preciosismo, estão retomando o disco de vinil, mesmo e no paradigma do streaming, né? Da música nas nuvens, aí, nas plataformas de música streaming, mas enfim, você foi a primeira música minha em vinil e única. Davi, aí você fez em 97 o seu disco, né? Isso. Que era CD, né? Isso. É Dentro do Sonho. Isso. E você fez uma canção que depois você vai cantar no festival, o Canta Nordeste, foi Código, é isso? Isso, mesmo? Código, exatamente. Código. Você pode cantar essa canção e falar do seu disco também, né? Como é que foi a gravação? Na verdade, esse disco é muito querido, eu tive muita sorte, sabe? Porque na época em que as leis de incentivo à cultura começaram a aparecer, nós tivemos a Lei Estadual da Cultura aqui em Fortaleza, no Ceará. E eu fui pinçado por uma dupla de produtores, Helder e Olímpio Rocha, né? E eles fizeram esse disco com Manassés de Souza, com Mingo Araújo, Paulinho Trompete, o pessoal daqui, Adelson Viana, um disco que foi mixado e masterizado no Rio de Janeiro com o mais alto padrão de qualidade técnica e auditiva, técnica mesmo, de finalização. Eu tive muita sorte. Eu costumo dizer que o mais bobinho ali era eu, o mais besta ali da história era eu, né? E Código é uma música que está nesse repertório. São 10 músicas minhas, né? Todas canções suas. Todas essas. E quando os povos do mundo encontrarem o tal do código para conviver e as nações resolverem passar uma imensa borracha por cima dos seus lindos mapas de estratégia. Só uma palhinha, né? Legal. Essa música, por incrível que pareça, ela é bem moderna, né? Sim. Não só pela estética assumida naquele disco, porque foi um disco feito de forma muito, muito experimental, junto com o Mingo Araújo. O disco não tem banda, é só percussão, tudo. Mas essa música falando desses conflitos armados,
da questão do, né? E a amizade for mais que um tratado, um acordo, muito mais que uma mera convenção. E a sinfonia da música das raças do cosmos numa mesma melodia. E quando esse quando ainda não chegou, né? Quando que o ser humano vai evoluir no processo da paz, verdadeiramente paz? Esses conflitos que a gente está vivendo agora, né? Incrível, né? A música atualíssima, né? Atualíssima, você vê sabe? agora Ucrânia, Palestina, Israel, Síria, morte, exatamente. quantos inocentes por questões políticas, por interesses de minérios, da terra, enfim, das riquezas, inventam guerra, e por milhares mero de orgulho mortos. também, orgulho de personalidades, porque as nações elas assumem a personalidade, os governantes assumem os riscos de lutar por um ponto de vista que é personal, essa coisa toda. Então essa música, ela vinha, na verdade eu acho que ela foi inspirada na Guerra do Golfo, sabe? Naquelas primeiras invasões dos Estados Unidos, aquelas intervenções bélicas que houve na década de 90 em relação ao Iraque, ao Irã, tudo, né? Mas essa música ainda hoje continua, infelizmente, muito pertinente, muito moderna. Pois é, cara. E a nossa tristeza é que você... Quando, né? Que a guerra da Ucrânia, eu disse, isso não vai acabar bem, eu disse para um amigo meu, né? Por quê? Porque você está mexendo numa coisa muito complicada. E você é historiador, né, Wagner? Você é historiador. Né? Vale a pena a gente dizer que vocês devem saber, por causa do próprio conteúdo do programa que vocês acompanham, né, meu povo? Mas a gente está aqui com um grande historiador que sabe tudo de história, professor que é absolutamente querido por seus alunos e faz um trabalho também nessa linha acadêmica da história, da historiografia, né, Wagner? Você sabe do que está falando, a gente sabe mais ou menos. Pois é, porque... Como eu falei agora há pouco, nós somos cronistas, né, da vida real. E às vezes a vida real, ela isso dói tanto pra gente, né? Fica doendo. A gente transforma em música, em escrita. Em eu não sou muito emocionalizado, não. Eu procuro racionalizar as minhas interpretações da vida real, mas tem certas imagens quando a gente vê crianças sendo, né, a vida das pessoas sendo vilipendiada por essa sede de poder, como você falou, a questão territorial, a questão geográfica, política, né? Esse processo todo é muito geopolítica, é muito... É isso, meu irmão. E é tudo tão passageiro, a vida é tão fortuitamente passageira, né, cara? Ela é tão né? Tão rápido que tudo passa, né, cara? Isso. Perfeito. Davi, e aí, desse disco, com toda essa turma boa que você falou aí, né, Manassés, o Minga Araújo, né, assim, essa galera toda, e tudo era muito difícil naquele momento, né, e agora os estúdios são bem mais fáceis, né, você grava em casa, no quarto, tem uma qualidade. Você grava no carro. No carro você estoura. Porque um carro fechado, lacrado, fechado. Para que é melhor acústica? Um microfone é uma acústica maravilhosa de isolamento sonoro. As pessoas gravam dentro do carro. Antigamente tinha aquele paradigma do pessoal gravar no banheiro, né? Porque tinha o eco do banheiro e tal, né? Gravava mesmo no banheiro. Uma amiga nossa gravou de som no banheiro. Gravava no banheiro mesmo, porque hoje em dia o paradigma mudou. Quando você fala, o pessoal grava em casa, no carro, onde for. E dessas canções desse primeiro disco, Davi, tem mais uma assim, fora o código que você... Geralmente quando a gente fala um disco, tem 2, 3 canções que gosta muito, a gente pega no violão, gosta de tocar, elas ficam mais, não sei por quais motivos, não sei. Tem alguma dessas? Tem. As músicas desse disco são muito queridas, viu, cara? São muito queridas. Tem Bússola, que foi gravado por vários amigos, Edmar Gonçalves. Do Edmar, Gonçalves. Laércio Correntina, lá em Goiânia, Tata Menezes, Munir. Bússola é uma música muito querida. Diz onde é que está? Será que a vida separou alguém em algum lugar? Para caber nas suas medidas, para andar lado a lado na curva, para gastar das mesmas cores, para usar suas meias palavras, para dizer que não tá entendendo o mundo. Bússola é linda.
linda. Tem nenhum medo. Quero todas as luzes da casa bem acesas, que é pra eu poder fingir que não estou sozinho. Baixinho aqui, né? Vou botar pra rodar o circulador, vou ligar a televisão e fugir de cada canal. Tem Noite, que é uma música muito querida, gravada pelo Marcos Brito, Marcos Café. Hoje é Marcos Café, né? Marcos. Umas palhinhas, né? Vai. A noite chovia em meus olhos molhados de medo, e o medo guardado era escuro, uma porta fechada. À noite choviam água que eu já conhecia, e eu bebia o vinagre da noite que a noite chovia. E eu bebia o vinagre da noite que a noite chovia. Bonita, linda essa canção, né? A gente está aqui conversando baixinho no pé do ouvido com vocês. Essas músicas a gente canta só dando uma palhinha aqui para não exacerbar o ambiente aqui, né? Essa redação tão bonita, Davi, tão gostosa. Esse disco nós temos também na imagem, né, Levi? O Levi, se puder mostrar na imagem, a gente vai usar a capa do disco. A capa é muito emblemática, né, do disco. É verdade, a capa do Dentro do Sonho, né? Sonho é bacana, né? Uma capa... Rapaz, olha, esse disco eu tive tanta sorte, quem fez as fotos dessa capa foi a Delfina Rocha, que era fotógrafa da Xuxa. O pessoal que estava passando férias aqui em Fortaleza e captamos a Delfina. A lei de incentivo permitiu que nós pagássemos o cachê desses profissionais de forma bem digna mesmo, e eu tive sorte, né? Uma capa muito emblemática, muito bonita, né? Legal. Davi... Vale a pena dizer que esses trabalhos todos estão nas plataformas de música, Spotify, sim, Apple Music, todas elas, né? O Deezer, todas essas plataformas, sim, todas. E nós temos o apoio também, Davi, aqui da Beiqui, que está nos apoiando e tal, e fazendo esse apoio cultural, né? Importantíssimo. Esses bate-papos, esse entre nós aqui. Isso, para manter o vigor, né, dessas nossas essa delicadeza, ilhas empresa, culturais, né, que a gente cria no meio dessa loucura toda. Muito bacana. Qual é o nome do patrocinador? Beiqui. Beiqui. Davi, obrigado. Você também fez outro disco, Som da Noite, né? Som da Noite. Som da Noite foi um caso à parte. Você com Paulo Façanha e com Júnior Colares. Júnior Colares. Muito querido também. Mas foi um disco de autoria, foi de cantores já conhecidos? Esse disco ele foi feito no modelo daqueles discos que estavam aparecendo na época da década de 90, do século passado, que eram né, Renato Vargas, o Emerson cantando aquelas músicas. O pessoal começou a fazer cover, som dos barzinhos e tal. Sim. Então é um disco que tem música autoral, tanto minhas quanto do Paulinho Façanha. Tem música do Manassés, do Doma também, mas basicamente é um disco que traz o repertório de músicas da MPB. E é muito importante esse disco na minha carreira, porque foi ele que lançou a música O Que Eu Queria, que é o meu grande sucesso, que as pessoas cantam até hoje, dentre outras, popularizou demais, tocou muito, né? Que é... Uma hora eu queria lhe entender, eu queria era lhe dar um passeio. Um segundo poderia revelar tudo que eu queria, agora era um sonho. Por um instante eu só queria lhe dizer, eu queria era lhe dar um presente. A gente sente quando vem a paixão, a gente sabe se é tesão ou brincadeira. A gente sente quando vem e é amor. O que eu queria era de qualquer maneira. Como se fosse loucura. Era de qualquer maneira.
Linda. Essa Davi, música me deu e continua dando muita felicidade, muita alegria. Toca muito em FM, nas FMs. Toca ainda, exatamente. E o que é legal também, eu tenho ouvido, Davi, que você, além de ser um grande compositor que faz esse passeio, com uma música mais delicada, mais complexa, mais popular. Essa música é bem popular. Bem popular. Bem mas popular, você não abre mão de uma coisa que eu sempre tenho observado: a qualidade dos instrumentistas, dos músicos, da mixagem. Volto a dizer, muita sorte da minha parte. As suas canções são muito bem gravadas. Muito bem gravadas. Talvez por isso a qualidade final do trabalho como um todo. E né? possibilite que ele seja também reverberado nas FMs, nas rádios, tudo, nas né? Rádios, né? Agora, Wagner, eu acho que assim, que você tocou no ponto que eu acho importante, é que o compositor, ele deve ter um compromisso, como eu disse agora há pouco, com as faixas de mercado, com o momento que é o Zeitgeist, né, que é o momento que a gente está vivendo, digamos assim, a estética do momento, tudo. É importante o compositor, ele tem que sair da gaveta, ele tem que sair do armário, não pode ser muito autista, né? Tem que se reinventar. Por quê? Comigo, pelo menos, acontece o seguinte, eu faço uma, duas, três músicas com maior vontade, que ela seja música popular mesmo, eu tenho shot, eu tenho música pop, eu tenho baião, eu tenho rock, eu tenho muita música. Cara, eu tenho muita música. Tem muita música elas não estão nessa trilogia que representa a minha discografia, os meus 3 discos de carreira. Mas são músicas, às vezes, comprometidas com isso que você falou, com o veículo, entendeu? A gente luta contra o controle remoto. A pessoa está ali numa rádio ouvindo uma canção, se tocar uma música meio esquisita, primeiro que os digamos assim, os produtores da rádio, eles já escolhem as canções levando isso em consideração. A pessoa muda de canal mesmo, muda de rádio, vai buscar outra coisa. Então essa pegajosidade, essa tenacidade que a música tem que ter para tocar na rádio, ela é uma responsabilidade primeira do compositor. Depois eu tenho músicas altamente esquisitas, estranhas, que são boas, mas que são extremamente introspectivas e que são, às vezes, herméticas e que são... É um compliquês, mas eu não abro mão de fazer música simples e música de sucesso. Eu trabalho com jingle, né, que é música de publicidade. Tem artista que faz resistência a isso. Exato. É aí que eu quero chegar. Você não é uma coisa tudo. Inteligente. Não pode, exatamente. Eu estou falando tudo isso para chegar onde você resumiu. Onde não o é mercado inteligente dita o artista. algumas regras, mas o artista tem suas possibilidades. Né? Mesmo porque, sabe, Wagner, eu me criei musicalmente, sou músico por causa de músicas que tocavam no rádio, cara. Era Gilberto Gil tocando no rádio, era... A gente aprendeu no rádio. Eu sinto de um bem, Águas de Março, tudo isso tocava na cozinha da casa onde eu morava com a minha mãe, com a minha família. Era pau, pedra, no rádio da casa, do caminho, no rádio de casa. A gente ouvia essas canções. Eu ouvi de tudo, né? Ouvia de tudo, sabe? José, e eu sou músico por causa dessas canções. Escutava tudo, né? Minha irmã 2 anos mais velha que eu, ela tinha hábitos na pré-adolescência de comprar discos de novela, internacionais e nacionais. E os discos, cara, eu postei inclusive uma música agora há pouco no meu Instagram, uma canção da Rita Lee, Coisas da Vida. Quando a lua apareceu, ninguém sonhava mais do que eu. Cara, eu ouvia isso com 11 anos de idade, 12 anos de idade, e ficava louco pela música, ela botava para tocar. Como é que não aprende, né? Exatamente. Fica, né? Eu virei músico por causa desses caras, eles são os culpados. Wagner, Quem Viver Chorará, aquele disco verde. Mesmo o Ednardo, não Revelação muito Belchior muito, né? no meu início. A gente escutava muitas canções do Fagner Ednardo, né? Muito. Enquanto em uma calça, tocou muito nas rádios, né? Fagner também, Revelação. Dia vestido de saudade viva faz ressuscitar. Coisa séria mesmo, né, cara? Davi, você falou também que você, e é verdade, olha, é verdade, você faz muito jingles, muitas canções, muitas pessoas escutam aí ouvindo rádio, no carro, dirigindo e tal, de uma empresa e tal,
E você não sabe que é a voz do Davi. O Davi que tá cantando, né? É. Davi, tem alguma desses mais popular que você fez do jingle? Jingle, tem o Pode primeirão. nos mostrar? Doce, um salgadinho agora vai cair tão bem. Você pode passar na Balu. É de dar água na boca. Só de olhar você vai se deliciar. A Balu faz sua festa com aquele bom gosto tradicional de quem só pensa no seu paladar. Venha viver este sonho de sabor na Balu. Vou chamar a Balu para ser patrocinador aqui do Entre Nós. Pois não é? É? Por que não, né? Depois dessa aí, né? Mas essa música é clássica. Quem não ouviu, né? Quem não ouviu a nas Balu? rádios, tal, a Balu. Muito. Nossa confeitaria Balu. E então você faz letra e música da vida? Letra e música. E produzo também, às tudo vezes. prontinho, né? Produzido, Produzo tudo também gravado. as bases, o instrumental da música, né? Como você falou, hoje em dia a gente tem a oportunidade de fazer música em casa e tem os nossos softwares de música, de bateria, de contrabaixo, de teclado, e a gente monta as canções, tudo? Aqueles 30 segundos que fazem com que o público, que a marca, o produto caia na graça do público. É gostoso esse trabalho. Eu chamo de um trabalho de artesanato musical, sabe? Eu não ia dizer isso, mas vou acabar dizendo. Eita, olha aí lá. Eu fui candidato a isso, deputado, né? E lembrei do Davi. Eu fiz um jingle para ti, fez um jingle maravilhoso. Está guardado. Não lembro qual foi. Você tem uma palhinha dele? Não, esquece. Está guardado. Você vê. É um shot, é um baião? Eu achei lindo. Você vê que é engraçado você falar isso que eu falei, que eu componho shot, baião, componho outros estilos de música. Na hora para fazer um jingle para um candidato, para um político, a gente tem que lançar a mão dos nossos personagens. O personagem mais interiorano, aquela coisa mais Luiz Gonzaga. Bacana demais. Mas eu achei ótimo, todo mundo. Eu tenho uma música minha, cara, que é Teu amor é lenha na fogueira do meu coração. Se apagar o fogo, essa paixão vai esfriar. Teu amor é labareda, é carvão. Na fogueira do amor a gente pode se queimar. Esse braseiro vai arder até o dia clarear. Vou chamegando, eu vou te amando, esse calor não quer passar. Bote lenha e bote lenha pra queimar. Bote lenha pra paixão não esfriar. Bote lenha e bote lenha pra queimar. Bote lenha pro amor não se apagar. É um shot, né? Tem mais, hein? Essa música eu fiz pensando no Valdones. Mas, cara, essas músicas que a gente faz pensando... Eu interpreto muito bem minhas próprias músicas, né? Com certeza. Interpreto bem, eu posso dizer isso. E o que eu queria, que é essa música... A gente sente quando vem a paixão. Uma música que eu fiz para Ivete Sangalo. Foi ela e Presente, que é outra música minha, que é Eu lhe dou a minha pedra preciosa, eu lhe dou meu coração. Vem pra cá que a minha mão, o meu abraço, o meu sorriso foram feitos pra lhe dar. E o caminho que eu queria caminhar, vem falar desse segredo, vem me ver. Que essa fonte que ninguém nunca bebeu é toda sua. E esse mundo, meu império, é todo seu. Ouviu, Davi? Não sei se ele ouviu, mas foram duas músicas que eu fiz a pedido da esposa. Se diz no mundo da música. São graváveis. Né? São graváveis, é aí que pode chegar. Eu sempre conto essa história, quem me conhece e acompanha meu trabalho já ouviu essa conversa. Eu fiz por encomenda e sugestão da esposa do grande, saudoso artista, músico Tunai. Tunai é: Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu, com olhos de cristal, me enfeitiçou. Eu nunca vi nada igual. Frisson. É irmão do João Bosco. Irmão do João Bosco, parceiro do Sérgio Natureza, para contextualizar o pessoal. Do Milton também. Exatamente. A esposa dele, porque eles vieram aqui para Fortaleza e fomos para as praias, nessa época ele itinerava com o show dele e tudo, e a Regina, a esposa dele, falou: Davi, a Ivete está saindo, a Ivete Sangalo está saindo da banda Eva. E o Mazola, produtor dela, pediu umas músicas para o Tunai. Inclusive a Ivete gravou essa canção que eu acabei de tocar, que é o grande sucesso do Tunai, né? Pra renovar meu ser. Vocês me perdoem, eu tô rouco porque eu venho de uma gripe, viu? Minha voz tá meia boca. Mas enfim,
A gente está só papeando aqui. Faltava mesmo. Ela gravou essa música. E por encomenda da Regina, a esposa do Tonai, do compositor, eu fiz o que eu queria e fiz presente. E o Júnior Colares, na época do CD Som da Noite, ele falou, não, cara, você vai gravar essa música. Você tem que gravar essa música, ela fica linda na sua voz. Eu falei, será, cara? Claro. Porque eu tinha aquela coisa, será que eu vou fazer essa música? Ela não é muito popular para mim. Eu ainda estava com aquela bobagem na minha cabeça que você falou. Sabe, será essa música não é muito apelativa, muito romântica demais para mim? Falei, não, você vai gravar essa música. Eu devo ao Júnior Colares esse impulso de eu ter gravado essa canção, quer dizer... Por que não? E deu certo, ficou bonito. Aí, Davi, você também fez outro disco. Você fez o Palavra Música. Palavra Música. Desse disco, quem tocou, quais músicas você gosta dessas canções? Como é que foi esse disco? Qual era o propósito? Adoro, cara. Como é que tava Amo os meus 3 discos, 3 CDs. Palavra Música é o do meio. Foi gravado por volta de 2005, se eu não me engano, né? E Palavra Música tem Pantico Rocha, o grande baterista arranjador, tem Manassés, foi gravado lá no estúdio Ararena, do Humberto Pinho, do Amaro Pena, que não sei se ainda hoje é do Raimundo Fagner. Ele entrou de sócio nessa franquia Ararena, né? E foi um disco muito querido, que tem canções importantes. E esse fonograma de O Que Eu Queria, a gente sente quando vem e é paixão, a gente sabe se é tesão ou brincadeira. Ela entrou nesse meu segundo disco, como faixa bônus. Então, é um disco muito querido, que tem muitas canções que eu amo. Eu gosto muito dos meus 3 discos, cara. Legal. Adoro esse disco. Que bacana, que bacana. É um disco mais regional, sabe? É um disco onde eu gravei à toa. No balanço dessa canoa, eu olho a cidade por baixo do dia que quebra na praia. Eu ficando à toa, você vai me achar. Eu ficando à toa, você vai me achar. É um disco que tem uma regionalidade. Tem Eu Tô Lá no Mar. Eu tô lá no mar e o sol tá brilhando na espuma da água, que eu cantei agora há pouco. Eu tô lá no mar. Rapaz, teve uma época precedente a esse CD que eu falei para mim, rapaz, o Dorival Caymmi cantou as praias da Bahia tão bem, ele se dedicou tanto a cantar as praias. Que canções, né? Que canções, né? Dorival Caymmi, eu falei, poxa, eu vou cantar minhas praias aqui, vou cantar as praias do Ceará. Muita pretensão da minha parte, não pense que eu estou querendo fazer uma comparação fortuita, digamos assim, com o Dorival Caymmi, não é isso. Mas eu tomei, por exemplo, exatamente, a questão dele falar das praias baianas, e eu fiz algumas músicas para as praias do Ceará. Esse disco ele tem essa conotação praiana, ele tem uma conotação assim de um regionalismo mesmo, mais simples, que tem um sabor mais de coco de praia mesmo. Tem outras canções também, que são músicas pop, que eu gravei, que eu amo também, que estão nesse disco. Mas, enfim. E, Davi, já recebeu alguma vez um convite para uma dessas canções entrar em temas de novelas, coisas, ou nunca apareceu isso? Não, exatamente, assim, categoricamente. Porque são muito populares. Então, elas assim, são aproveito muito... a vocês que estão vendo elas esse são muito programa, populares, se vocês quiserem, vocês visitem lá. Agora você sabe que chegou uma cantora portuguesa. Elas cabem. Chegou uma cantora portuguesa essa semana, agora, coincidentemente, eu não estou lembrado do nome dela, se não me engano é Lorena, alguma coisa. Perdão, se eu tô, foi realmente... O nosso querido baterista Denilson Lopes, que gravou nesse disco também, grande baterista, gravou a música O Que Eu Queria, né? Como você falou, dos músicos que fazem o fonograma, que fazem a faixa. É a presença desses músicos, grandes músicos, que fazem o trabalho ficar esteticamente vigoroso, tudo. E ele ligou para mim lá de Portugal e falou, Davi, tem uma cantora aqui que amou o teu trabalho e ela quer gravar coisas suas. Poxa, eu me comuniquei com ela, não estou lembrando o nome, me comuniquei uma vez. Deixei ela bem à vontade para ela cantar o que ela quisesse. Sugeri, valeu a pena esperar. Então, assim, de vez em quando, eu estava brincando agora, né, se vocês quiserem usar minhas canções para algum tipo de atividade artística, novelas, filmes,
enfim, vídeos, vocês podem ir lá nas redes sociais, nas plataformas de música e visitem. Dê uma visitada. Visitem faça e audição, podem escolher lá, faça audição viu? das canções. É baratinho, não precisa se assustar, não. Mas eu sei que é gostoso isso, mas nunca recebi um convite, agora falando sério, nunca recebi um convite assim categórico, não, de dizer assim, ó, essa música eu quero nessa novela. E artistas? Um artista mais... muita gente gravou minhas coisas, mas artistas do grande métier, da grande cena, não. Assim, não. Como grandes intérpretes, não. Mas muitos intérpretes tão valiosos quanto, que são artistas independentes, muita gente gravou minhas músicas. Kátia Freitas, Edmar Gonçalves, Laércio Correntina, Aparecida Silvino. Rapaz, todo mundo. Aqui do Ceará, todo mundo gravou minhas canções, praticamente. Pessoal que... Né? Você, inclusive, foi o primeiro a gravar uma canção minha. Minha. Mas assim, a gente sempre quer que uma Elba Ramalho grave, que uma... eu queria comentar, talvez esteja faltando um agente certo, um agenciador isso, certo. Porque todo artista, quem é um artista, quem não gosta de ser aplaudido, né? Eu acho que o aplauso é que dá energia ao artista. E ganhar dinheiro também, né, meu irmão? Porque uma música na voz de um Elba Ramalho... Isso. Pronto, quer dizer... Na voz de uma Ivete Sangalo... Um aplauso, um artista gravando, a coisa toma outra dimensão, outra a gente vive de música, a gente faz música... E essa rasgação de seda toda que eu acho muito verdadeira, o meu trabalho é um trabalho que tem muito valor. Eu tenho noção, eu aos 58 anos de... 59, 58... Enfim, eu... com quase 60 anos de idade, 40 anos de carreira, se eu não tivesse noção de que o trabalho que eu faço é um trabalho precioso, que tem um quilate bastante valoroso, eu estaria sendo, no mínimo, hipócrita com vocês. Então, eu sei que o meu trabalho é muito valioso, muito vigoroso, como intérprete, mas como compositor. Então, assim, mas não pense, a batalha é grande, cara. A gente paga um preço. De música não é fácil. Paga um preço. Da arte. Da arte. Geral. Nós pagamos um preço. Esse preço é vivido cotidianamente ali, com certeza. Na sua vida real, né? Então, porque a gente quer viver de música, né? Poder viver de música. Eu não tenho muitas ambições assim nababescas, vamos dizer assim, mas a gente quer viver de música tranquilamente e entrar para esse circuito de grandes intérpretes, de grandes produções como novelas, é uma coisa que tira você de um patamar e coloca em outro. Mas eu estou numa boa, estou aqui conversando com vocês. Isso é bem visível, porque nós temos N exemplos disso, né? Nosso próprio amigo Ednardo, né? Quando estourou o Pavão Misterioso na Globo, a vida dele tomou outra percepção. Tomou outra percepção. O próprio Fagner, também na própria TV Globo, né? Com a canção que ele colocou, que foi que a... Noturno, né? Noturno, né? O Aço, Isso. Então, essas canções já era famoso, já tinham, mas aí parece dar uma consolidação, dar uma outra postura. Claro. A gente vê isso, pessoas que passaram, mundo capitalismo, Fagner dormiu na rua no Rio de Janeiro e foi praticamente adotado por um casal que se transformou no maior acionista da maior gravadora, que na época era Polygram, que na época era, entendeu? Eu canto um pouco isso na minha música, na minha canção autodidata, entendeu? Se eu já dormi na praça e já chorei de graça o mesmo pão que o mundo inteiro amassou. Também cantei por dinheiro em casa de bacana. Minha grana quase nunca sobrou. Mas era tudo lindo, as ilusões sorrindo. O tempo que eu perdi foi justamente o que faltou. O que faltou. Parece que eu virei compositor, um burocrata de refrões musicais, autodidata das questões do amor, um poeta fingidor cantando a dor dos mortais. A minha vida é mesmo bem comum, tanto que qualquer um podia escrever. O meu pretérito mais que perfeito conta a história de um sujeito que não tem do que se arrepender. Eu não nasci sabendo, eu aprendi vivendo e até hoje ainda não sei o que isso quer dizer. E não tem feriado, já ralei um bocado. Se lhe soa complicado é porque não é você, mas sei que a vida é boa.
não nasci à toa. O tempo ri enquanto voa e o meu alento é agradecer, agradecer. Autodidata. Essa canção conta um pouco dessa história. Esse bate-papo todo, né? Autodidata. Você vê que está falando uma coisa tão visível e verdadeira, né? Verdade, que o Oscar, muita gente critica, né, o cinema, que é o cinema que só passa aqui, o cinema americano, enlatado, aquela coisa toda. Mas, e ninguém vê filme russo, ninguém vê filme iraniano, essa coisa toda. Mas o Oscar veio, o filme concorreu, você viu aquela coisa toda, aquela alegria do Brasil de modo geral. O Oscar tem a sua categoria de filmes internacionais e quem quiser que pedale dentro da sua modalidade, dentro do seu... É arte. É a arte. O Oscar é um prêmio... É um prêmio... Tem que ter... Basicamente, é um prêmio da indústria cinematográfica americana, né? O mundo todo acho que falar mal dessas plataformas de streaming, cara, eu acho massa ver série na Netflix, eu adoro, eu fico tocando às vezes 4 horas, eu fico tocando violão e assistindo séries que são espanholas. Agora há pouco eu vi uma série maravilhosa. Você dá outras opções, né? Uma espécie de uma comédia romântica inteligente, argentina, A Invejosa, que é muito gostosa. Então tem filmes russos, essas comédias românticas, policiais, mistérios. É muito bacana. A indústria cinematográfica americana tem o Oscar, porque é a base da indústria cinematográfica planetária, é a indústria americana, exatamente. Então a gente tem que fazer jus ao quilate da premiação e pedalar e ganhar, ir lá e arrastar o prêmio. E fazer mais. Como foi o caso agora da Fernandinha Montenegro, tudo. É isso. Cara, eu acho que tem que pensar positivo, abençoar todo mundo, sabe? Isso é a base da minha filosofia de vida, que é a conscienciologia. Pensar positivo a respeito de tudo e de todos, qualificar consciencialmente todas as vivências e seus elementos, parar de reclamar, sabe? Viver a vida no quadrante positivo Y+. E fazer, né? Entendeu? Fazendo disso a sua estrada de viver, sabe? Estou falando isso porque a gente tem muitas opiniões, né, Wagner, sobre tudo. Opiniões formadas sobre tudo, sobre todo o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Então, assim, é importante a gente qualificar positivamente. Eu deixo esse meu relato aqui como sendo, humildemente, a minha proposta, sabe? Quando eu me pego assim, falando mal disso, daquilo, daquele filme, daquela música, daquele estilo, daquela coisa. Eu tenho as minhas agulhadas. Eu falo isso no meu trabalho, eu coloco ali o meu senso crítico bastante aguçado às vezes, como eu tenho essa coisa, né, de falar dessa... Vamos entrar nesse mérito, mas no geral, cara, vamos apessoar o cinema americano, vamos qualificar o cinema internacional. E vamos fazer mais. Né? E vamos fazer e pedalar para fazer bonito. Davi, tem uma canção sua que eu gosto demais. Eu acho bacana ela ser leve, sabe assim, a gravação. É Baby Baby. Ah, Baby Baby é linda, né? E toca. Toca muito. Uma música que foi gravada pela Kátia Freitas com o arranjo do nosso saudoso Cristiano Pinho, grande músico, arranjador, que nos deixou agora no ano passado. Gravada pela Kátia Freitas, né? Que... Já que é pra esquecer, no tom dela, é melhor sumir. Baby, baby, se eu conseguir, já que vai doer, melhor nem chorar. Na, 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 na. Baby, baby, se eu me encontrar outra vez, me perder noutra voz,
baby, por tudo que é mais cruel, vou jurar, vou tentar dormir sem pensar em você. Maravilha. Desculpem a minha voz embargada. Kátia, linda, querida, que eu amo, Kátia Freitas. Linda. Davi, obrigado. Obrigado. Já acabou? Já. Poxa vida. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Entre Nós. Obrigado, querido. Programa de cultura do nosso jornal Opinião. Obrigado. E hoje, com esse querido Davi Duarte. Grande abraço a todos e nos acompanhem no Opinião CE. Grande abraço.